Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Continuando as estruturas de repetição, vamos falar hoje sobre o comando while. O comando while, né, assim como o comando for, ele pode ser utilizado tanto para estruturas definidas ou indefinidas, mas ele é mais utilizado em indefinidas. Por exemplo, né, vamos pegar aquela mesma situação, só que, neste caso, eu não vou saber a quantidade de idades que o usuário vai digitar. Ele pode digitar 1, 2, 20, 1000 idades. Né? Então, como é que eu efetivamente vou implementar, né, um comando fixo de repetição? Não daria. Então, nesse caso específico, né, nós podemos aqui, então, utilizar o comando while. Né? Só para a gente entender o que é o comando while, né? O comando while, ele é também um comando de laço, ele vai fazer ali um laço de repetição de um bloco de um ou mais comandos que estão identados. Então aqui eu tenho uma indentação aqui de 4 espaços, todos os comandos, o comando ou os comandos que tiverem nessa indentação após o comando while, eu vou então executar se e somente se esta expressão lógica for verdadeira, ou enquanto essa expressão lógica for verdadeira, eu executo os comandos aqui, ok? Então vamos voltar, né, à nossa ideia aqui. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos colocar aqui que ela vai digitar, por exemplo, uma idade negativa, -1. Tá? Então vamos focar. Se ela digitar -1, a gente para todo o processo. Tá? Só um exemplo de... Poderia pegar outros valores aqui. Tá? Por exemplo, se ela digitar 1000, né, uma idade muito superior. Vamos fazer dessa forma, então. Se ela digitar 1000, né, ou seja, uma idade impossível, né, pelo menos a princípio, né, ela pararia então de receber os valores, faria todos os cálculos, ou seja, eu pararia o looping de repetição, sairia, faria os cálculos e exibiria a média, tá bom? E este último valor que eu digitei, por exemplo, 1000, não entraria nos cálculos, ok? Então vamos abrir o nosso PyCharm aqui, vamos criar um novo arquivo, File New, Python File. Essa aqui é a aula 38, né? 38A. Muito bem, então vamos inicialmente, né, falar que idade é igual a 0. Soma, que é a somatória das idades, também é igual a 0. E a quantidade de idades que eu estou lendo também vou inicializar com 0. Tá? São 3 variáveis que serão necessárias para o controle do processo. Ok? Muito bem. Então aqui eu vou fazer o loop de repetição enquanto, né, a idade não for igual, enquanto a idade não for igual a 1000, ok? O que eu vou fazer? Enquanto a idade não for igual a 1000, eu vou fazer a repetição. Que repetição? Vou pegar uma idade, ó, idade recebe um valor, né, inteiro de input, digite a idade. Aqui a gente também poderia fazer, né, por exemplo, a definição, a idade 1, 2, 3, 4, né, da mesma forma, né, é um único parâmetro, então aqui a gente formata esta string aqui, e aqui dentro nós colocamos então o parâmetro idade, e aí aonde que nós vamos guardar essa quantidade? Em uma variável quantidade, só que ela está zerada, né? Então, o que acontece? Essa seria a primeira idade. Então, quantidade igual a quantidade mais 1. Então, eu estou com 0. 0 mais 1, 1. Então, eu vou mostrar o 1 ali, tá? Apenas para a gente ter uma ideia de qual é a idade que está sendo digitada. Muito bem. Em seguida, eu tenho que verificar o seguinte. Se, né, o que eu acabei de receber, se idade não for igual a 1000, o que eu faço? Aí sim eu vou guardar essa informação. Se ela for igual a 1000, eu simplesmente vou voltar lá para o meu comando while e sair fora do comando, então do looping de repetição, tá bom? Então aqui, ó, eu verifico, a idade não é igual a 1000. Se não for, eu vou então fazer todo o processo, né? Então aqui eu calculo a soma, recebe, soma mais idade, mais idade. E aqui eu pego quantidade, recebe quantidade mais 1.
Então, nesse momento, né, aqui cabe mais uma colocação, né, para tornar o nosso código um pouco mais, entre aspas, pythônico, né, ou seja, mais adaptado ao que a gente vê no mercado, né, e é para isso que a gente está aprendendo aqui, né, para que você consiga uma boa posição no mercado de trabalho. Soma recebe soma mais idade. Aqui existe uma notação mais simplificada para fazer exatamente essa mesma coisa. Isso tudo, essas notações simplificadas, elas reduzem o tempo de digitação. Então, tudo que reduz o tempo de digitação e torna o código mais objetivo, né, sem perder a clareza, isso é muito importante, a gente deve utilizar. Então, aqui no caso, olha, ao invés de soma recebe soma mais a determinada idade ali, a gente poderia fazer o seguinte, ó, mais igual, e aqui a idade. Isso daqui é a mesma coisa, vamos colocar aqui uma observação aqui na frente, né, um comentário. Isso é a mesma coisa que soma recebe soma mais idade. Apenas um comentário aqui mostrando que isso daqui é a mesma coisa que isso. A mesma princípio cabe a este comando aqui, né? Então aqui quantidade mais igual 1. Poderíamos fazer desta forma. Então aqui quantidade recebe quantidade mais 1. É a mesma coisa, tá? Então aprendemos agora um comando, né, mais reduzido, né, apenas para otimizar um pouco mais a digitação, né, que é o comum de nós utilizarmos. Muito bem, depois que nós fizemos então esta somatória, eu posso então volto para lá e muito bem, né, terminando todo esse loop, eu saio e aqui, olha, eu tenho apenas um detalhezinho. Se eu fizer já o cálculo aqui da média, a média recebe a somatória, né, a soma dividido pela quantidade, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que começou então a execução deste programa aqui, né? Esse script, né? O usuário, na primeira vez, ele já digita 1000. O que vai acontecer? A quantidade aqui não foi alterada. Se não foi alterada, ela ainda continua 0. Se eu fizer isso aqui, ó, soma dividido pela quantidade, eu não posso dividir um número por 0. Isso dá uma operação ilegal, né, indevida, né, matematicamente falando. Como que eu vou dividir por 0? Não tem como, né? Então aqui daria um erro de tempo de execução, tá? E para evitar isso, o que eu faço? Eu faço um teste, ó. Se a quantidade for igual a 0, o que eu faço? Mostro uma mensagem, ó, print, né, não foi digitada idade alguma, certo? Não foi digitada idade alguma. Por outro lado, né, else, se quantidade for diferente de 0, ou seja, 1, 2, 3, eu tenho então a digitação de pelo menos uma idade. Então aí a média já funcionaria. Média recebe soma dividida pela quantidade. E por fim, eu mostro então aqui o resultado. Vou fazer aqui de forma formatada, né, a string aqui, e eu vou falar o seguinte, ó, a média dos... aqui eu vou colocar a quantidade de idades que foram digitadas, que está em quantidade, a média das x idades é 2 pontos, e aí eu mostro aqui, média. Muito bem, só um ponto final aqui, e temos o programa aqui, vamos ver, vamos salvar e vamos executar, run 38A, e tá aí, ó, a execução. Digite a idade 1, vamos digitar a idade 1 aqui, por exemplo, 45. Vamos digitar a idade 2, 33, a idade 3, a idade 4, idade 5, veja, ele não para, né? Só vai parar quando eu digitar uma idade igual a 1000. Vamos digitar 1000 aqui, ó, 1000, pronto, ó. A média das 6 idades é tanto, 41 anos, ok? Então, com isso, a gente faz então um loop de repetição e de maneira, né, que eu possa digitar a quantidade de idades que eu bem entender aqui, né? Vamos ver mais um exemplo, né? Vamos continuar nosso PowerPoint aqui. Vamos ver mais um exemplo, né? Eu também posso fazer algo definido. Por exemplo, eu quero mostrar as 10 primeiras posições. Por exemplo, mostrar uma tabuada, né, do número 8. Também posso, né? Inicio aqui, por exemplo, e com 1, enquanto ele for menor que 10, eu faço, né, basicamente esta exibição aqui. Isso aqui é rapidinho para a gente codificar. Vamos fazer isso aqui, né?
Vamos criar um novo arquivo aqui. New Python File. Aula 38b. Bem rapidinho, né? I recebe, por exemplo, 1. Enquanto I for menor que 11, 2 pontos, print quem? Vamos fazer de forma formatada, né? Que a gente já aprendeu, que é mais fácil aqui. A gente vai exibir o I vezes a tábua do 8, né? 8 igual. E aí aqui o cálculo. Veja, dentro das chaves eu posso colocar uma variável como também uma expressão, né? Então aqui eu vou colocar I vezes 8, né? Uma expressão. Pronto. Tá aí a nossa tabuada, né? Apenas fazer aqui I mais ou I mais igual a 1, como a gente aprendeu. I mais igual a 1, que é a mesma coisa que I recebe I mais 1, né? E é isso. Vamos ver. Salvar. E vamos executar. 38b. E tá aí, ó, a tabuada do 8. 1 vezes 8, 1 vezes 8, tá. Muito bem. Para a gente finalizar, né, o comando while, né, vamos pensar na seguinte situação. Aqui nós fizemos um bem parecido, né? É mais ou menos a mesma ideia. Então lá nós fizemos a entrada de inteiros até que ele fosse igual a 1000. E aqui é menos 1. Então está aqui a resposta, é praticamente a mesma coisa, né? E aí, então, efetivamente, nós finalizamos aqui o comando while, né? Obviamente, né, existem outras aplicações que, ao longo, né, do curso, nós vamos inserindo e indo um pouco mais a fundo, né, na sua utilização, ok? Mas por hora é isso. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!